Nesta aula, vamos concluir os scripts de filtro do nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo filtro pedidos-js e desce até localizar a função gerar tabela. Mas antes de fazer a função gerar tabela, nós vamos inserir a caixa de mensagem no formulário. Para facilitar, nós vamos reaproveitar os códigos do formulário de pedido. Então acessem o arquivo formepedido.html e vocês vão copiar as divs da caixa de mensagem. Copie as divs e aí vocês vão acessar o arquivo filtropedidos.html e colar as divs no corpo do formulário. Na sequência, vocês vão acessar o arquivo formepedido-js e copiar desde a var caixa msg até a function fechar. Copia e acessa o arquivo filtropedidos-js e vocês vão colar depois das variáveis que referenciam os campos do formulário. Não precisa alterar nada. Na sequência, acessem o arquivo estilo formepedido.html e vocês vão procurar pela definição do estilo da caixa de mensagem. Vamos ver a partir de qual ponto nós vamos copiar. Vocês vão copiar desde caixa msg até o final, menos o style. Copia os códigos de estilo e acessa o arquivo estilo filtropedidos.html. Desce até o final dos códigos e cola. No entanto, agora nós precisamos ajustar a distância da esquerda e também a distância do topo. Eu vou colocar da esquerda a 270 pixels. Opa, esse px não pode repetir. E do topo a 120 pixels. Salva as alterações e aí já podemos partir para a função gerar tabela. Então acessem o arquivo filtropedidos-js e desce até localizar a função gerar tabela. E dentro da função gerar tabela, primeiro passo é referenciar o corpo da tabela HTML. Var, eu vou chamar esta variável de corpo tabela. Var corpo tabela vai ser igual a document.getElementById. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o ID do corpo da tabela. Então acessem o arquivo filtropedidos.html e procurem pela tabela. Localiza a tabela e dentro da tabela nós temos o corpo da tabela. Copia o ID do corpo da tabela e volta no código. E cola dentro das aspas duplas. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, nós precisamos definir duas variáveis. Uma variável para armazenar a soma da quantidade e outra variável para armazenar a soma do valor. Então, var, eu vou chamar esta variável de total QTD. Vai ser igual a 0.
e ponto e vírgula. Na sequência, var total valor vai ser igual a 0 e ponto e vírgula. Prosseguindo, nós precisamos fazer um laço para percorrer todos os registros do array dados. Podem copiar o array dados e colar array dados.forEach. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses function, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses variável r. Fora dos parênteses da function, abre e fecha chaves e pressiona Enter. Depois do último parênteses, podem fechar com ponto e vírgula. E dentro desta function, eu preciso de um if para verificar se a quantidade é maior que 0, porque nós vamos carregar as linhas de registros somente se tiver quantidade. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável r, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, precisamos informar o número da coluna do array dados que nós temos a quantidade. Então, acessem a planilha Guia Pedidos, destacando que a contagem das colunas inicia por 0. Coluna ID, coluna 0. Pedido, coluna 1. Data, coluna 2, mês 3, ano 4, linha 5, produto 6, quantidade, coluna 7 do array dados. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 7. Fora dos colchetes, maior que 0. Se entrou neste if, nós vamos carregar a linha de registro para o corpo da tabela HTML. Portanto, precisamos criar um objeto linha. Var linha vai ser igual a document.create element. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, objeto tr. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é criar as colunas para a linha. E cada coluna vai ser constituída por uma célula. Então, var coluna 1 vai ser igual a document.create element. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, objeto td. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é colocar um texto nesta coluna. Então, variável coluna 1 ponto text content igual variável r, abre e fecha colchetes, coluna 0. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para as demais colunas, podemos reaproveitar estas duas linhas de código. Altera o nome da variável, agora vai ser coluna 2. E a coluna 2 vai receber a coluna 1 do array dados. Cola novamente, coluna 3 vai receber a coluna 2 do array dados. Cola de novo, coluna 4, e agora, pessoal, tem um detalhe. Na coluna 3 do array dados, eu tenho os meses, e os meses eu não vou carregar.
E também não vou carregar o ano, que consta na coluna 4. Então, na coluna 4, eu vou pegar a coluna 5 do array dados. Cola novamente. Coluna 5, coluna 5, coluna 6. Atenção, pessoal, prestem atenção às posições. Próxima coluna, coluna 6, coluna 6. E agora, pessoal, tem um detalhe. Na coluna 7, eu tenho a quantidade. Como é um valor numérico, eu vou formatar para o formato brasileiro. Então, depois do sinal de igual, vocês vão colocar parse float e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, vocês vão colocar a variável R, coluna 7. Deixa eu apagar este ponto e vírgula, depois nós colocamos novamente. Fora dos parênteses, ponto to locale string. To locale string. Abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, pt-br. Este é o formato do Brasil. Fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, vocês vão colocar o comando style. Style, dois pontos, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, comando decimal. Fora das aspas duplas, vírgula, novamente, comando decimal, dois pontos, abre e fecha aspas duplas, formato brasileiro, BRL. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na coluna 7, nós vamos ter o preço unidade. Então, podemos reaproveitar a coluna 6. Vai ser o mesmo código, mas precisa alterar a variável. Coluna 7, e agora vai ser a coluna 8 do array dados. Cola mais uma vez, coluna 8, vai receber a coluna 9, que é a coluna que tem o valor. E a partir da coluna 9 vai ser normal. Então, vamos reaproveitar os códigos da coluna 5. Copia e cola. Agora vai ser coluna 9, que vai receber a coluna 10 do array dados. Na sequência, coluna 10, vai receber a coluna 11. Depois a coluna 11, coluna 11, não é coluna 1. Coluna 11 vai receber a coluna 12. Depois eu tenho a coluna 12. Coluna 12 que vai receber a coluna 13. Vai até coluna 14, pessoal. Então, tem mais duas ainda. Coluna 13 vai receber a coluna 14. E por fim, nós vamos ter a coluna 14. Coluna 14 que vai receber a coluna 15 do array dados. Criamos as colunas. Próximo passo é colocar as colunas na linha. Podem copiar a variável linha ponto append_shoot. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses coluna 1. E fecha a linha de código com ponto e vírgula.
Agora nós precisamos replicar esta linha de código para cada coluna. Então, coluna 2, na sequência, coluna 3, coluna 4, depois coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8, coluna 9, coluna 10, coluna 11, coluna 12, coluna 13 e, por fim, coluna 14. Ok, montamos a linha. Agora, nós vamos colocar esta linha no corpo da tabela. Podem copiar a variável corpo tabela, colocar depois da linha. Corpo tabela, ponto, append_shoot, abre e fecha parênteses, e o corpo da tabela vai receber a linha. Copia e cola. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E agora, pessoal, tem mais um detalhe. A cada linha que o laço passar, eu preciso somar a quantidade e também o valor. Podem copiar a variável total QTD e colocar depois do corpo tabela. Total QTD vai ser igual a parse float, abre e fecha parênteses, total QTD mais parse float, abre e fecha parênteses, variável R, abre e fecha colchetes, coluna 7, que é a coluna do array dados, onde nós temos a quantidade, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é somar o valor. Podem copiar a variável total valor. Total valor vai ser igual a parse float, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, total valor, mais parse float, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável R, abre e fecha colchetes, coluna 9, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Deixa-me ver, pessoal, se está correto, se é coluna 9 mesmo. Está certo, na 8 é o preço unidade. Fizemos a somatória, agora nós precisamos fazer o seguinte. Depois que sair do laço, nós precisamos formatar a quantidade e o valor para o formato brasileiro. Mas vai ser bem simples. Podem copiar primeiro a variável total QTD. Na realidade, podemos copiar esta parte aqui. Copia e cola antes das chaves que fecha a função. E aí, para facilitar, vocês vão copiar o formato, inclusive o ponto. Pode ser da coluna 8. Copia esta parte e vocês vão colocar depois dos parênteses do parse float. Não precisa alterar nada, é o mesmo estilo. Para o valor, podemos reaproveitar esta linha de código. Copia e cola. E aí precisa alterar o nome da variável. Agora vai ser total valor. Total valor. Precisa alterar nos dois pontos. Ok. Formatamos a quantidade e o valor. Agora, pessoal, nós precisamos fazer o seguinte. Inserir mais uma linha na tabela HTML para inserir o total. Para facilitar, nós vamos fazer o seguinte.
podem copiar desde a varlinha até a variável corpo tabela. Copia e coloca depois da formatação dos valores. E agora nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma ajustada primeiro neste código para ficar alinhado. Deixa eu ver se ficou alinhado. Agora sim. Então, criamos a linha. No entanto, agora eu vou trocar a variável R. Na primeira coluna, abre e fecha aspas duplas, eu vou colocar underline. E na coluna 2, deixa-me ver, na coluna 2, eu vou colocar total. Abre e fecha aspas duplas, total. Na coluna 3, vai ser o underline. Podem copiar da coluna 1. Altera. Aqui também, coluna 4 também. Coluna 5 também. E na coluna 6, nós vamos colocar a quantidade. Como a quantidade já está formatada, nós podemos copiar a variável total QTD, voltar na coluna 6 e apagar esta parte e colocar total QTD. Na coluna 7 é o preço unidade e eu não tenho soma do preço, então vou trocar por underline e fecho a linha de código com ponto e vírgula. E na coluna 8 nós vamos colocar o valor, variável total valor. Copia, apaga esta parte e cola e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para as demais colunas vai ser o underline. Podem copiar e alterar até o final. Todas as colunas. Pode ser outro caractere também. Eu preferi colocar o underline, porque as células não podem ficar vazias. Beleza. Fizemos o ajuste. Nesta parte não precisa fazer nada. Aqui está ok. Beleza. Está feita a função gerar tabela. Então, vamos salvar as alterações e vamos testar. Acesse a planilha, guia menu, executa o formulário. Lembrando que precisa ter um tempo de uns 2-3 segundos para que os arrays sejam capturados da planilha. Então, clicando no botão filtrar, show de bola, galera! Carregou todos os registros, porque eu não informei critérios para o filtro. E no final tem a linha de somatória total. Vamos ver, linha, sofá, show de bola, filtrando corretamente. Televisores, TV 32, cliente, Luan, não existem dados para este filtro. Show de bola, galera. Está funcionando corretamente. Vendedor, Maria de Lourdes, ok. Ana, não existem dados para este filtro. Estado, Acre, não existem dados. Show de bola, pessoal. Está funcionando corretamente o nosso filtro. Limpar, filtrar. Vamos ver o filtro pelas datas. 14/9/2023. 14/9/2023. Opa, 2023. Eita, errei. 2023. Agora sim. Coloquei as datas, clico no botão filtrar. Está filtrando corretamente. Os 3 registros que eu tenho é desta data, 14/9/2023.